Lino de Albergaria nasceu em Belo Horizonte, formou-se em Comunicação Social pela PUC-MG e em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. É mestre em Editoração pela Universidade de Paris e em Literatura de Língua Portuguesa pela PUC-MG. Dentre seus trabalhos destacamos O Livro das Estrelas, De Paris com Amor, Maria Poliana, Do Folhetim à Literatura Infantil, Leitor, Memória e Identidade. Em Nome do Filho e A Estação das Chuvas. Atualmente, Lino de Albergaria é editor da editora Dimensão. Tudo bem com você, Lino? Tudo bem. Então tá ótimo. Lino, você começou a escrever, a publicar com os 35 anos de idade. Desde então, você já tem mais de 50 títulos lançados, já vendeu mais de 1,5 milhão de exemplares. Gostaria que você resumisse para nós um pouco da sua história. Bom, como você falou, foi por volta dos 35 anos que eu comecei a publicar. Eu comecei com literatura infantil, um pouco por acaso, por eu ter feito o meu curso, né? Você se referiu a ele, de editoração, que eu fiz na França. E lá eu comecei a fazer estágios em revistas infantis. E daí passei por uma biblioteca infantil, fui me envolvendo com o mundo da literatura infantil e realmente meus 3 primeiros títulos foram para um leitor que estava aprendendo a ler. O meu primeiro livro chama Eurico Ri à Toa, é um livro, de frases, bem curtas, procurando uma simplicidade, à altura desse leitor, que não é ingênuo, não é bobo, mas ainda é novo, ainda não domina o processo da leitura. E de lá para cá são 12 anos de literatura e parece que eu fui sentindo a necessidade, de crescer junto com os meus leitores. Passei para a literatura juvenil, fiz 2 romances para um público adulto e também senti a necessidade de refletir sobre essa literatura que eu faço, sobre esse meu trabalho, juntando tudo numa obra mais teórica, que é o do Folhetim em Literatura Infantil. E daqui a pouco nós vamos falar dele. Agora eu queria saber o seguinte, estatisticamente são praticamente 2 livros por ano. Como é que é o seu processo, essa regularidade, como é que é o seu processo de criação normal? O meu processo de criação, ele varia, assim, bastante, E mudou muito desde que eu comecei ao que eu uso agora. Então, eu comecei, pesquisava muito o que eu iria fazer, escrevia, tinha até planos, os capítulos estruturados, assim, da minha obra. E, aos poucos, foi ficando uma coisa mais... Foi acontecendo mais, Uma criação muito mais livre. E às vezes eu não tenho muito tempo, para escrever. E os livros, eu começo a pensar, e eu acho que eu já tenho histórias, que eu vou elaborando, comigo, na minha cabeça, e na época que ela tiver de aflorar, ela aflora, Eu acho que já tenho vários temas, assim, começados, um pouco encaminhados, e que talvez eu só escreva daqui a 5, 10 anos. Agora, e a escolha temática, Lino? Vamos pensar primeiro, deixando os romances adultos de lado, depois nós vamos conversar especificamente sobre eles. Para os adolescentes, como é que você faz a escolha temática? Para os adolescentes? Olha, eu, assim, por um lado, assim, eu não posso dissociar muito, o meu trabalho de escritor do meu trabalho de editor, Então, esse levantamento, assim, de temas, eu acho que os catálogos, das editoras, não só da minha como as outras, para quem eu trabalho como escritor, às vezes são levantados, a lacunas que teriam de ser preenchidos. É claro que eu não vou escrever tudo que falta no mercado, não chego a ser um escritor nesse ponto, mas vou escrever dentro daquilo o que me interessa escrever, o que seria uma afinidade para mim. E eu gosto de escrever para o adolescente também, ouvindo o que ele se interessa. Nesse tempo todo, as pessoas que leram meus livros, eles me escrevem cartas, ou eu participo de debates com eles, visito bastante escolas. E acho a adolescência uma idade, assim, muito interessante, de mudança, de transformação, de crise, de uma pessoa que deixa de ser criança, ainda não é adulto. Então, que ele se pergunta muito quem ele é, sempre uma certa crise de identidade. E dentro dessa situação, eu acho que há vários temas de interesse dele.
do adolescente. E acho que é por aí, né? Uma reflexão sobre ele mesmo, sobre essa transformação como indivíduo, que eu escolho aquilo que eu vou escrever para esse tipo de público. Pois é, e tratar do tema de amor é difícil em se tratando de literatura para qualquer público. E você é autor de uma história de amor, que é uma história orientada para o adolescente, quer dizer, a descoberta do amor por parte dos adolescentes. Fala para nós sobre esse livro. Bom, a história de um amor, ela é um livro assim, que tem 2 níveis. Eu acho que a adolescência também é um momento assim, da descoberta do outro, né? Inclusive da sexualidade, do próprio corpo e do amor. Quando as pessoas, né, pela primeira vez se apaixonam e tem, né, sempre na infância há um amor assim platônico, mas a expressão, né, da paixão, inclusive física, a aproximação do outro indivíduo se dá na adolescência. Então é um tema que mexe bastante com esses leitores, e uma história de amor é uma história de um primeiro amor, e eu dizia, né, que tinha 2 níveis. Por outro lado, né, além da história de amor entre um rapaz e uma menina numas férias na praia, é uma história de amor pela leitura, pela literatura, porque eles são 2 leitores, cada um são pessoas meio inadaptadas ao que está acontecendo dentro da família ou na relação com outros adolescentes, e é através da leitura que eles se aproximam, né? Inclusive, eles são leitores de poetas. A menina lê Cora Coralina, Adélia Prado, e ele já lê Fernando Pessoa. Você acha que a escolha de autores por parte do adolescente se orienta por que caminhos? Por quê? Isso é uma coisa muito individual, né? Na verdade, esses adolescentes, assim, eu me dei a liberdade de colocar autores que eu gosto também, e que, de certo sentido, são autores. Fernando Pessoa, certas coisas dele são mais difíceis para os adolescentes, mas também outras falam muito aos sentimentos, principalmente dos rapazes, né? E peguei autoras, né, mulheres, poetas mulheres, como a Adélia Prado e a Cora Coralina, que pegam muito o mundo feminino. Então, há uma identificação, uma identidade da menina, adolescente, né, com esse tipo de poesia, e do rapaz também com um autor masculino, que é o Fernando Pessoa. Bom, você falou que procura ficar atento aos interesses dos seus leitores adolescentes. Te pergunto, nós também na chamada era da informática ou era da informação eletrônica, de alguma forma você acha que isso ameaça, ou qual a posição sua diante desse impacto, vamos dizer assim, dessa era da informação eletrônica diante do livro? Diante do livro? Olha, acho que são 2 aspectos diferentes, né? Por um outro lado, ela força o livro a mudar a linguagem, a mudar o vocabulário, como qualquer coisa no mundo, né? Dentro da sociedade que vai se transformando, eu acho que a literatura vai junto, se transformando. Até a linguagem, né? O vocabulário já entra, né? O computador começa a entrar dentro da literatura, né? Quase como um personagem, né? Então, né? Como tema. E, às vezes, né, em certos livros, o computador pode até dialogar com o personagem. E a linguagem também, né? O personagem pode falar muito bem, deleta isso aí, né? Uma coisa que vem do computador. Então, eu acho que, por outro lado, também a própria forma de se fazer um livro é cada vez mais feita por computador. Não só o autor usa o computador para escrever, como toda a produção do livro, a composição, está afetada pela computação, né? Então o livro já, inclusive, é ajudado, né? A tecnologia facilita, é muito mais rápido se produzir um livro desde que os computadores são usados, né? No processo de impressão e de composição de feitura do livro. Lino, no início do próximo bloco, a escritora e ilustradora Ângela Leite vai dar um depoimento sobre o seu trabalho. No programa Vereda Literária de hoje, estamos conversando com o escritor e editor Lino de Albergaria. Lino, para dar um depoimento sobre o seu trabalho, nós convidamos a escritora e ilustradora Ângela Leite. Vamos ver? Lino de Albergaria é uma pessoa rara. Ele, ao mesmo tempo que é um criador, produtor de literatura infanto-juvenil, ele tem esse talento para escrever, ele é organizado e disciplinado bastante para ser também editor
de literatura. E isso pode parecer folclore, mas a verdade é que o artista nem sempre consegue associar essas duas facetas. Além disso, então, como criador, ele tem mais de 40 títulos publicados e também é um estudioso, um teórico da literatura infanto-juvenil. Ele acaba de lançar um livro foi a tese de mestrado, um livro muito interessante sobre o avanço da literatura juvenil, um novo público que se formou nas últimas décadas. E então é uma pessoa multifacetada e talentoso e um grande amigo também. Pois bem, Nino, o livro citado pela Ângela Leite é do folhetim A Literatura Infantil, Leitor, Memória e Identidade, o seu trabalho acadêmico de mestrado. Comenta para nós o seu trabalho. Bom, do folhetim Literatura Infantil é realmente uma reelaboração da minha tese de mestrado na PUC. A minha tese eu fui orientado pela Maria do Carmo Lana Figueiredo. E claro, né, uma tese, para ela ser transformada no livro, ela tem que ser quase, né, traduzida, né, numa linguagem acessível a um público maior. E realmente, né, como a Ângela falou, é um momento assim de um balanço, né, teórico desse meu trajeto como escritor, como editor também de literatura infantil, né? A gente participou desse momento, né, para mim é da década de 80 para cá. E há uma vontade, assim, de saber como que essas coisas aconteceram. Então, é uma reflexão da criação da literatura juvenil no Brasil, né? A literatura infantil é mais tradicional. É nessa época também que eu começo a escrever, e não à toa eu começo a escrever para adolescentes, junto com os escritores que começam a trabalhar nessa mesma década, né, dos anos 80, e realmente um novo mercado que aparece em continuação ao mercado do leitor infantil, desse leitor adolescente, e ele possibilita, né, que vários temas sejam tratados, um outro tipo de escritura, né, do autor juvenil. Aparecem vários autores com grande talento nessa época, inclusive o Ricardo Azevedo e a Cícera Fittipaldi, que tem a dupla via, né, do texto e da ilustração, e que são pessoas que trabalham para esse público. O folhetim é literatura infantil, né? Por que esse título? Porque há uma comparação entre dois momentos da literatura no Brasil que, para mim, são bem paralelos. É um momento da literatura romântica no século XIX, onde havia um autor que tinha acesso a um grande público leitor, e esse acesso se dava através do jornal, o folhetim, né, da época, e eram autores também que estavam muito próximos do público, porque eram geralmente pessoas também que faziam teatro. Então, a imprensa é o grande mediador, né, do autor do século XIX e o seu leitor. E esse leitor, na verdade, é uma leitora. É quando a mulher aparece como público leitor no Brasil. E depois a gente caminha, né, para o século XX, a partir dos anos 70, e a gente vê também que há, né, naquele século XIX, esse folhetim possibilitou a profissionalização do escritor brasileiro, né? Bem ou mal, se ele ganhava bem ou não, se ele tinha que trabalhar muito, ter as suas concessões, mas ele escrevia para jornal e para teatro, né, mas fazia literatura, e realmente eles foram, pela primeira vez, conhecidos por um grande público. Então, um momento assim similar que existe na nossa literatura é a formação primeiro do público infantil e depois juvenil a partir dos anos 70. E esse paralelo que eu faço, se foi a imprensa que fez chegar esses autores ao seu leitor, para nós, agora, nesse momento, é a escola, a grande intermediária entre o criador